Avante, não há mais tempo para tranquilidade, nem para muita doçura, meu bem. Fomos pegos em flagrante, transportando pele escura. Salve, salve, galera! Eu sou Ludmila Marques e está começando mais um programa do lado de cá. Da ponte pra cá, de tudo é uma escola. Tem que saber chegar. Minha meta é 10, 9,5 nem cola. Tem que saber chegar. Levante e anda, levante e anda, levante e anda. Todas as quebradas. Olha o programa do lado de cá. Abrimos o episódio de hoje com um poema do nosso convidado. Ele que sempre quis quebrar as correntes que nos prendem ao mundo dito civilizado. Ele que é o poeta que acredita em revoluções se também existir dança. Entre o impasse e o impacto, ele fica com susto. Estou falando de Mazinho Souza. O desencontro de mim mesmo não me fez divórcio ou precipício. Sei-me de outros pecados, que este solado que piso compõe os trapos íntimos com os quais me visto. Como se já não bastasse os meus vícios, agora isto. Não. O desencontro de mim mesmo não me fez oposto ou critério. Rumos tortos de Césio nos mundos que retalho. Mas providência em inventar mistérios nos indícios. Quanto mais insisto, caminhar pelos atalhos. Eu fururu orere airalababa quem elegibo ilei fomo do ababa ejiborere mojubaô orua Emma oro areche. Olá pessoal, sou Mazinho Souza. Essa é uma cantiga de Oxalá. Estou fazendo a gravação desse programa hoje, na sexta-feira, dia de Oxalá. Então a gente não poderia deixar de saudar nosso orixá, né? Bom, sou Mazinho, como eu disse, produtor cultural, sou poeta, sou arte educador, candomblessista, gosto de jogar capoeira também, praticar capoeira, e fundador do Selo Literário Goiânia Clandestina, que é através dele que mais eu me manifesto enquanto produtor e enquanto poeta. Porque é um coletivo literário que busca difundir poesia e cultura em geral de maneira democrática, né? Mazinho, certa vez você afirmou que a poesia é uma maneira de permanecer e elaborar a si próprio no mundo. Conta pra gente como se deu o seu encontro com a poesia. Eu morei em Aparecida de Goiânia, Colina Azul. Morei 9 anos no Tocantins, em Porto Nacional, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com a poesia. Então, foi provavelmente entre 9 e 10 anos de idade, eu entrei numa sala na casa de um tio meu e percebi vários papéis espalhados em cima da mesa. E lendo alguns deles eu vi que era poesia, né? Que era a poesia que meu tio escrevia. Então eu nunca tive contato anteriormente com a poesia e foi esse contato que provavelmente mudou a minha vida e pro resto da vida, assim, né? Mudou meus caminhos até o resto da minha vida, porque eu comecei a escrever poesia e não larguei mais até então. E eu digo que a poesia é uma maneira de me elaborar, né? E uma maneira de eu permanecer no mundo, porque foi o primeiro contato com a liberdade que eu também tive, né? A liberdade de se expressar.
E a gente está numa situação economicamente marginalizada, periférica, e estando nesse lugar periférico, né, seja social, econômico, racial, de gênero, eu tenho a responsabilidade, né, com a poesia, de fazer com que ela alcance outras liberdades, né, de que outras pessoas consigam se expressar, outras pessoas consigam se elaborar também através da poesia, porque eu acredito que se eu tenho hoje uma certa ascensão, uma ascensão intelectual que me deu a possibilidade de escrever, me deu a possibilidade de fazer poesia, eu tenho também um dever, e eu sou responsável por toda uma ancestralidade que lutou, que morreu, que guerreou para que hoje eu tivesse essa oportunidade, né? Então a poesia se torna uma arma para mim quando eu entendo que eu ter ela hoje é um privilégio que muitos dos meus não tiveram, né? Então, dessa forma, eu tento levar essa liberdade que eu tenho, devolver, né? Devolver essa liberdade que eu tenho hoje para as pessoas às quais essa liberdade foi tirada, né? Essa liberdade de se expressar, de se reinventar, de se ressignificar no mundo através da arte. Vejam só, nós, os negros, os niggers, os negros sujos, não aceitamos mais. Simples assim, fim. Tarde demais, será tarde demais, pois nós surgiremos das cavernas dos corações infernais. Em seu livro Cobra Criada, há uma série de poemas em que você promete nos fazer vencer a falta de fome pela vida. Conta pra gente, Mazinho, um pouquinho sobre o processo criativo dessa obra e as suas inspirações. E no meu livro Cobra Criada, eu tento trazer também essa fome, né? Porque eu acredito que isso é uma fome, essa vontade de libertar-se, né? Mas para mim não é um libertar-se no sentido de estarmos presos, mas sim um retornar para onde nunca houveram prisões, onde nunca houveram correntes. Eu acredito que esse retornar é muito mais interno do que geográfico, né? É muito mais acessar o íntimo, porque o íntimo não tem restrições, e na medida que não tem restrições, ele possui essa liberdade. Então esse retorno a essa liberdade é a fome que a gente tem hoje, né? Essa fome de arte, essa fome de poesia. Obviamente que isso não exclui a nossa fome material, a nossa fome urgente, né? Que precisa mesmo comer, no sentido estrito da palavra fome. A gente precisa comer, porque se não comer, não tem nenhum princípio de liberdade. E no livro Cobra Criada eu tento tratar disso, porque a fome material mesmo, de comida, propriamente dito, foi presente na minha família, né? Presente na minha ancestralidade, e que vencer ela foi uma forma de vencer também essa prisão, né? Essa prisão que a gente tem socialmente, né? Que tem nesse espaço geográfico, né? No qual a gente está inserido. Então, o Cobra Criada, para mim, é um livro que me fez vencer a fome, além do próprio ato de alimentar-se, né? Mas propor para o outro um alimento. Então, é uma fome que eu matei e distribuí, digamos assim, né? Então, o Cobra Criada é um livro caro para mim por causa disso, né? Ele representa muito esse lugar de expansão, né? De uma expansão ancestral, digamos assim, né? Foi uma pessoa preta, uma pessoa periférica que conseguiu colocar um livro, então ele vence a fome de uma ancestralidade inteira que não tiveram essa possibilidade. Por isso que eu acredito bastante
nesse lugar de retorno, né? Voltar para si, entrar nesse íntimo, entender a ancestralidade, entender qual é o sentido da sua existência hoje. Uma breve pausa na nossa entrevista para o quadro Pega Visão, com o professor Flávio Batista. Fala galera, eu sou o Flávio Batista e esse é o Pega Visão. Há 110 anos atrás, mais exatamente no dia 21 de novembro de 1910, João Cândido Felisberto, um negro marinheiro, junto com seus colegas, se rebelaram contra as chibatadas que eram dadas pelos seus superiores. Uma revolta, portanto, contra o comportamento da marinha. Durante 4 dias, 4 encoraçados apontaram os canhões para a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. O problema é que, na época, o presidente Hermes da Fonseca conversou com os revoltosos e disse o seguinte: haveria anistia para todos eles e, com certeza, haveria mudança. Nada disso ocorreu. João Cândido foi preso, ficou 2 anos preso e morreu em 1969 na miséria. Essa é uma história para lembrar como o Brasil constrói a sua narrativa oficial, afastando, portanto, da memória coletiva brasileira a possibilidade da revolta dos oprimidos. E por incrível que pareça, existe um projeto número 340 de 2018, proposto pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, para colocar o nome de João Cândido como um dos heróis da pátria. Mas sabe o que ocorreu? A Marinha, em pleno século XXI, resolveu pressionar os senadores dizendo que João Cândido, na realidade, não foi um herói. Que não existe elementos suficientes para dizer que, de fato, a revolta da Chibata foi um ato de bravura e de coragem. Para a Marinha, o que aconteceu ali foi uma quebra de hierarquia. Segundo a nota da Marinha, que quer pressionar os senadores para não colocar o nome de João Cândido entre os heróis da pátria, haveria outras possibilidades, que não é revolta. Segundo a Marinha, havia espaço para o diálogo. A pergunta é: havia espaço para que aqueles que eram tratados como oprimidos, escravizados praticamente, que apanhavam de chibata, havia espaço para esses discutirem com seus algozes, com os brancos poderosos? Isso é um retrato de como, na realidade, a história brasileira, a todo momento, apresenta uma necessidade de disputa. Não apenas do nosso futuro, mas inclusive do nosso passado. Esse é o Pega Visão. No próximo episódio a gente se encontra para conversar um pouco mais. Em suas obras, há referência de vários autores e autoras, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, Frantz Fanon. Diga pra gente, Mazinho, como é construir uma poesia que questiona o mundo ocidental? Bom, e essa maneira de retorno que eu digo, né, ela está ficando cada vez mais presente na minha poesia, porque eu acho que na medida que a gente assume esse lugar, toma para ele esse lugar que é um lugar nosso, né, esse lugar de se expressar, de se elaborar, de criar, né, criar o seu mundo a partir do seu pensamento, a partir do que você acredita, a gente cria um débito para quem deu essas possibilidades para a gente. Então eu comecei a criar uma série de poemas que vai estar presente no meu próximo livro, que ele homenageia, né, aquelas pessoas, principalmente intelectuais, que me deu a possibilidade de ter um pensamento crítico, de ter um pensamento liberto, né, das amarras coloniais, do binarismo colonial. Então, eu homenageio as pessoas que deu a possibilidade das encruzilhadas, porque é um pensamento decolonial, né? É um pensamento africano, é um pensamento latino-americano, esse lugar que não existe binarismo, que não existe bom ou ruim, bem ou mal, que não existe gêneros, né? Inclusive.
essa encruzilhada, e eu cito bastante a Aimé Césaire, Lélia Gonzalez, Frantz Fanon, entre inúmeros outros, né? Abdias do Nascimento, toda a galera do Panteras Negras, enfim, um apanhado de referência que eu trago e homenageio nas minhas poesias como essa maneira de retornar. E para mim, retornar é também dar continuidade. Retornar no sentido de saber de onde eu vim, o que eu trouxe comigo numa ancestralidade para onde eu vou. Então, a ideia do Sankofa mesmo, que agora eu trago nesse meu próximo livro, nesses meus poemas, essa ideia de olhar para trás para seguir em frente, né? Então, é muito importante, na situação atual que a gente vive politicamente, abraçar esse sentimento político, né? Saber que essa poesia política, quando eu coloco os pés para fora de casa, eu estou tendo uma atitude política e eu preciso ter essa postura política, e não poderia ser diferente naquilo que eu faço artisticamente, naquilo que eu mostro para o mundo, naquilo que eu me expresso e naquilo que eu sei que eu tenho liberdade. Então, é dessa maneira que eu trago nomes, que eu trago referências, que eu construo o alicerce onde a minha poesia deva estar, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito o convite da Ludmila Marques, do Flávio Batista. Abraço o programa de vocês. Tenho muita certeza de que esse trabalho é também para vocês um trabalho político necessário, um trabalho de reconhecimento e uma devolutiva a toda a ancestralidade que deu essa oportunidade hoje. Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem bem. Beijão. Axé e saravá. Atenção, atenção para o quadro Se Liga Nesse Artista, que hoje nos apresenta Roger Thomas. Oi pessoal, meu nome é Roger Thomas, sou ator e arte educador e estou aqui hoje para ler um poema para vocês do grande amigo e mestre Mauri de Castro, que você pode encontrar neste livro que foi publicado, Sonata em Mi Menor, do queridíssimo Mauri de Castro, que tá um grande deleite. Vou ler para vocês Poetagem. Beijar a primavera na boca, cavalgar o vento veloz, dançar uma salsa barroca, abraçar o azul da voz, mergulhar na cor do som, beber os raios da lua, cantar com voz de neon, viajar minha ida sua, cozer os suspiros da cura, viver na oblíqua margem, ser o amargo da doçura, dançar no vão da imagem. Nada disso é loucura, é poetagem. Um grande beijo para vocês e um especial para o grande querido amigo Mauri de Castro. Até mais, pessoal. Então é isso, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes que o vídeo termine, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu te vejo novamente no próximo programa do lado de cá. Tchau, tchau!